Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos aqui meditar na palavra de Deus e num texto que está em 2 Coríntios. Aliás, eu vou passar por três textos do apóstolo Paulo, três cartas do apóstolo Paulo, ou epístolas. Mas para começar está em 2 Coríntios capítulo 4 e capítulo 5, são alguns versículos que eu vou ler, que diz assim: 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O capítulo 5, o verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então temos aqui em primeira mão uma passagem que Paulo fala que nós não devemos de desfalecer, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isto aqui no sentido de que vai se envelhecendo, vai passando os anos, vai-se notando a idade no corpo, não é? Ficamos com uma pele mais flácida, ficamos com um aspecto já de mais velhos à medida que os anos passam, mas Paulo está a dizer que o interior se renova a cada dia. E porquê que o interior se renova a cada dia? Porque temos Cristo na nossa vida. Cristo é a nossa razão de viver, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa fé, a nossa esperança. E Cristo é vida em nós. Então essa vida ela não se reflete no exterior, ela se reflete no nosso homem interior. Porém, em algumas situações, nós vemos que as pessoas, e isto que eu estou a falar, isto aqui se nota mais naquelas pessoas que se convertem, não é? Que elas têm um semblante pesado, elas têm um semblante carregado de uma vida pecaminosa, uma vida suportada pelas trevas, não é? E quando ela recebe Jesus, o seu semblante muda. Mas não é pelo facto do seu semblante mudar que ela vai ser renovada no seu exterior. Pode até acontecer também, mas geralmente a nossa vida ela vai caminhando para uma idade avançada, para uma idade, né, em que nós vemos que o nosso homem exterior começa a se corromper, a deteriorar-se. Mas através de Cristo em nós, o homem interior ele se renova, ele vai se renovando, ele nunca envelhece. Né? E o apóstolo Paulo fala também sobre a nossa leve e momentânea tribulação. Então, independentemente de qual seja a tribulação na nossa vida, ela é leve e momentânea. Então, ela é leve no sentido que nós, como diz a palavra, né? Não há sofrimento ao qual nós não possamos suportar. Então, o apóstolo Paulo fala, independentemente de qual seja o sofrimento, qual seja a aflição, a angústia, o medo, qual seja o pavor, é leve, não é pesado. E diz que é momentâneo, porque é uma tribulação passageira, ela não é eterna, não dura por muito tempo. Não é? E, no entanto, tudo isto produz para nós um peso eterno de glória. O que é isso? Ela produz para nós uma expectativa de glória, não é? De glória, uma glória eterna, ou seja, ele vai falando depois a seguir que, não é? Que nós não atentamos para as coisas que se veem, não é para aquilo que os nossos olhos carnais veem que nós devemos atentar, mas para as coisas espirituais. Por isso é que sobre nós carrega, não é, um peso de glória eterna, que é muito excelente, como ele diz. E ele vai concluir que no capítulo 5, verso 1, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, ele está a concluir aquilo que eu venho falando, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que esta casa terrestre, que é o tabernáculo de Deus em nós, venha a se desfazer, ou seja, venha a morrer, que ainda que nós venhamos a morrer, nós temos um edifício no céu. E esse edifício não foi construído pelos homens, nem foi construído pelo braço forte do homem, mas sim foi construído pela mão do Senhor, foi construído por Deus, que é a nossa casa eterna. É por isso é que nós estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui para viver eternamente nesta terra, nós estamos aqui de passagem. Este momento é um momento em que nós estamos como que peregrinos nesta terra. E em Romanos, no capítulo 8, verso 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Mais uma vez Paulo fala da tribulação. Ele falava ali da leve
e momentânea tribulação, ele aqui está a falar, quem nos vai separar do amor de Cristo? A tribulação, será que vai ser essa tribulação? Será que vai ser esse momento de dificuldade que vai nos afastar do amor de Deus? Será que é a angústia, angustiados por qualquer coisa, por qualquer situação? Será que é isso que nos vai afastar do amor de Deus? A perseguição? Será que é fome, a nudez, o perigo ou a espada? E aqui está a falar no sentido de morte mesmo. Será que é a morte que vai nos afastar do amor de Deus? É claro que não, porque no verso 34, o verso anterior, Paulo está a dizer que Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Então, ainda que nós passemos por uma situação difícil, ainda que Paulo diga que seja leve e momentânea tribulação, Jesus Cristo ele está sentado à direita de Deus e está intercedendo por nós, está intercedendo pela nossa aflição, pela nossa angústia, pela nossa tristeza, pelo nosso sofrimento, pela perseguição, pela fome, pela nudez, pelo perigo, né? E nós temos para concluir Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, que diz: Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, para concluir, uma vez que nós estamos aqui peregrinos nesta terra, nós estamos sujeitos a aflições, estamos sujeitos a problemas, estamos sujeitos a dificuldades, estamos sujeitos a situações como que de uma forma de adversidade na nossa vida, mas porém nós temos já a promessa de que Deus nos abençoou. Aqui Paulo não está a dizer que Deus ainda vai pensar em abençoar, Deus ainda vai tentar falar, Jesus vai ter uma reunião com Deus para saber se nos vai abençoar ou não. Aqui está a decretar que nós já estamos com a nossa bênção, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, não importa as coisas que aconteçam aqui, não importa, como diz o apóstolo Paulo, que ainda que este tabernáculo de Deus venha a desfazer-se, aqui na terra nós temos a nossa casa espiritual, temos o tabernáculo de Deus nos céus e temos as nossas bênçãos já reservadas para nós nesses lugares celestiais. E isso é que nos conforta, nos consola, porque nos faz fazer uma reflexão de vida, que as coisas que nós passamos aqui, elas não devem ser, nós não devemos de nos focar nas coisas que acontecem aqui na nossa vida, no sentido de nos desfalecer na fé, até porque o apóstolo Paulo ele fala que nós temos que atentar para as coisas que são eternas, as coisas que são do alto, porque as coisas que nós vemos são temporais, ou seja, são por um período de tempo, são por uma fase, são por um momento, não importa se é por um momento de 30 anos, 50 anos, 60, 70 anos ou 20, não importa, porque Deus sabe o dia que vai recolher cada um, mas o que é certo é que é por uma fase, é por um tempo, é por um período. Por outro lado, as coisas que nós devemos de nos focar, de olhar exatamente as coisas que são eternas, que são as que vêm do alto. Por isso, Mateus 6,33, Jesus, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As que são acrescentadas são as coisas da terra, são as coisas terrenas que nós precisamos, não é? Como roupa para vestir, como comida, como, enfim, os bens essenciais. Agora, as coisas fundamentais que Jesus fala, que Paulo vem falar em concordância com aquilo que Jesus falou, é exatamente as coisas espirituais, são as eternas, são as prioritárias na nossa vida. Então, eu não sei qual é a decisão que você tem tomado, qual é a escolha que você tem feito, para onde é que você tem olhado, se você tem olhado para as coisas temporais, as coisas da terra, se você tem se focado nas coisas terrenas ou você tem se focado nas coisas espirituais, não é? Que são eternas. Eu não sei qual das duas você tem se focado mais, mas eu peço para que você comece a focar-se mais nas coisas espirituais, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do Senhor, as coisas que vêm dos céus, não é? Que Deus já tem destinado para nós. Então, que Deus abençoe a sua vida através desta palavra, não desfaleça a sua fé, não esmoreça por causa de qualquer situação, qualquer adversidade, mas esteja firme na palavra, firme na promessa, firme na rocha, firme em Jesus, porque Ele realmente tem bênçãos para a sua vida, tem bênçãos para todos nós, e nós só temos que estar submissos à sua palavra, à sua vontade, porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita. Então nós temos que entender qual é que é a vontade de Deus para a nossa vida e estar no centro da sua vontade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida através desta palavra, que você tenha realmente entendido, né, o sentido desta mensagem e que esta mensagem venha realmente impactar o seu coração. Não
Não se foque nas coisas terrenas que são passageiras. Foque-se nas coisas eternas, as coisas que vêm do alto, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.